Então, boa noite a todas e a todos. Pedir desculpa desde já por este ligeiro atraso. Agradecer à Junta de Freguesia de Cardosas a cedência das instalações para podermos realizar aqui esta reunião. Cumprimentar o Sr. Presidente que acabou de chegar e os restantes elementos aqui da Freguesia de Cardosas. Cumprimentar todos os presentes, os colegas e os colaboradores do município. E, uma vez que temos público, não sei se há alguma questão do público que queiram colocar agora neste ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto dos assuntos antes da ordem do dia. Eu já falei, há um caso que eu já falei. Em Arruda, creio que há o quê? Duas ruas ou uma com 2 sentidos, não é? Se calhar uma só. Não os consigo, assim, de repente... Uma delas é o beco de água russa. Sim. É um beco de água russa, que o meu carro é um pouco maior que uma caixa de fósforos e fica 20 centímetros, 10 centímetros de cada lado do espelho. Eu lá passei e tem 2 centímetros. E eu já não me tenho chateado, mas já tenho tido problemas. Porque eu venho com as compras, paro à porta, entretanto eu sobe muito e chega-me lá àquela curva e não consegue andar para trás. Eu tenho que descarregar as coisas, andar para trás, só para trás, para depois descer. Esse é um problema. É um problema meu negócio. Agora, outra coisa. Ali, com aquelas pinturas novas ali da estrada, ali à ponte, eu passava lá sem problema. Geralmente a GNR não está lá, era em transgressão, mas como os traços não seriam, desculpado, os traços brancos não seriam. Agora há uma linha contínua a sair da ponte até à primeira passadeira ali ao descarregar. Portanto, eu sair em frente, transgrido. Não posso sair para São Lázaro porque a linha é contínua. Só posso voltar à direita. Não me obrigam a voltar à direita. Vou só à direita. Todas as vezes que passo ali, só posso virar para a direita. Como é que eu faço? Como é que eu resolver este problema? Centro de Convívio Senhor, nesta rua. Aquilo, eu não sei se há leis aos traços intermitentes. Bastava pôr 2 de um lado e 2 do outro, passa-se. E outra coisa, da maneira que está, as carreiras não podem lá passar. São proibidas lá passar. Vejam bem aquilo. Ok. Porque eu há bocado estava lá, estive lá a ver mais ou menos, eu até fiz aqui um croquis para me orientar. A carreira passa toda em cima do traço contínuo, o traço intermitente lá para a faixa direita, em frente, feito um lado para dentro. Ela vem toda do outro, não consegue dar a volta. Mesmo assim, eu acho que aqueles traços intermitentes estão um bocadinho parecidos. Puxar um bocadinho para a direita, porque se eles estivessem um bocadinho mais ao centro da via, dava para controlar melhor. Até talvez eu já pudesse entrar. Mesmo assim, é questão. Bem, quanto à questão do beco de água russa... Eu já falei nisso, já... Sim, nós de facto, eu creio que não sei se foi na Assembleia Sénior que isso foi falado, na última... Eu já falei nisso. Em outubro, talvez. Já falei aos outros senhores que foram embora também. Ficou tudo em algo e okay. Continua a estar. Nós, pronto, o arquiteto Renato Batalha, que é o chefe de divisão de obras, está aqui também presente e é uma situação a estudar, ou seja, não só aí, mas há outros pontos, sobretudo desse casco histórico da vila que merecem a nossa atenção e já temos tido alguns problemas também. Eu quero estar descansado só ouvir para baixo. É que tenho um bocadinho já mais para ver. Eu estar a ver do Pinto Doce, por exemplo, eu volto para o carro, tiro as coisas. Né? Entretanto, vem o senhor qualquer coisa que vir por cima, chega ali, ele para trás não o posso obrigar, porque ele não consegue ir para trás porque aquela curva ali. Sim, é estreitinho. O carro não passa, não é? É estreitinho. Eu já ando para trás para a rua de Anandó, a pessoa segue e eu sigo muito bem. Muito bem. Bem, Sr. Manuel, nós agradecemos as sugestões que nos deixou aqui. Quanto à questão do beco de água russa, enfim, nós vamos voltar a insistir para analisar essa questão. Eu diria que não é só essa que carece eventualmente aí de uma... E ali não sou eu só transferido a sair ali. São todos aqueles que entram ali e que não têm que virar para o lado da água mestre. Para o lado da água mestre tudo bem, devia-se à direita. Sim. Agora quem tiver ido em frente Sim. ou queira voltar para dentro da vila, não pode. Sim, para aplicar o Martins, estou a perceber. Esta situação. Pronto, o beco de água russa nós vamos estudar e temos que ver isso também em articulação também com outros pontos, sobretudo do casco histórico da vila, porque efetivamente nós já temos tido aí com a GNR algumas medidas
até com algum estacionamento abusivo, que por vezes pode ser complicado na questão da passagem de alguns veículos pesados, nomeadamente se tiverem que prestar socorro. Lembro, por exemplo, dos bombeiros, que às vezes há ali zonas que é muito complicado a travessia e tudo isso. Enfim, nós estamos a fazer um estudo mais aprofundado para todo o casco histórico. Enfim, o Bico da Água Russa, naturalmente, inserir-se-á nessa análise, nesse estudo que está a ser feito pelos serviços, e vamos ver o que é que resulta dessa apreciação dos serviços. Quanto à questão das pinturas, de facto, enfim, nós fizemos umas pinturas com uma prestação de serviço externa no passado mês, final de março, creio. Há algumas situações que podem aqui ou ali ser corrigidas, efetivamente, e nós tomamos nota... Vivo mais para outras vezes. Pois, agora estiver lá em cima, vê lá. Não diga isso que está a ser gravado. Mas pronto, nós vamos tomar nota disso e vamos procurar ver se conseguimos, através do tracejado, mesmo feito pelos nossos serviços, que se conseguimos permitir que haja ali essa travessia. Está bom, muito obrigado. Bom, não sei se há mais alguma questão dos restantes elementos presentes. Não havendo, eu vou dar uma boa notícia à Ana Isabel, que é, não tenho previsto falar neste ponto da ordem de trabalho. Portanto, ia pedir perguntar aos colegas se têm alguma questão para falar neste ponto. O Sr. Vereador tem pontos para falar, muito bem. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite aos colegas do Executivo, ao demais público presente. Agradecer também ao Sr. Presidente da Junta pelo facto de nos acolher aqui em mais uma reunião descentralizada. Tenho aqui duas ou três questões a colocar. Uma delas tem a ver com uma notícia, pronto, que eu postou nos vídeos, a comunicação, digamos, nas redes sociais, com a intervenção feita com glifosato na Vila da Rua. Isto já sabemos que é um herbicida potencialmente cancerígeno. Eu gostava de saber se esta intervenção foi feita à revelia do município ou se foi contratada alguma empresa para o fazer e porque é que o fez, dos modos como fez. Portanto, está em causa, sobretudo, uma questão de saúde pública e, portanto, é preciso ter alguns cuidados com esta área. Depois, queria também trazer aqui à colação, como dizem os advogados, o seguinte. Isto tem a ver um bocado com a chamada manutenção dos espaços públicos. Eu tenho verificado alguns espaços públicos da nossa vila que apresentam muita deficiência na sua manutenção, mas, sobretudo, aquilo que eu aqui venho trazer é a questão do Parque das Rotas. Eu acho que o Parque das Rotas, neste momento, é um tema que nos deve preocupar a todos. E à semelhança daquilo que já tinha feito para a defesa da preservação, manutenção e valorização dos fortes, quer da Carvalho, quer do Cego, não podia também deixar de fazer relativamente ao Parque das Rotas, relativamente aos fortes Cego e da Carvalho. Efetivamente foi feita a limpeza e hoje apresentam um estado digno desse nome, mas no que diz respeito ao Parque das Rotas, eu acho que é um investimento público de superior a 1,5 milhão de euros. É um investimento muito significativo. Tem participação do município numa determinada percentagem e, sobretudo, salvo erro, 80% ou 85% de participações de fundos europeus não deixam de ser dinheiros de todos nós e, portanto, eu não consigo perceber o estado de degradação em que, de facto, o parque se encontra. Não só numa falta de manutenção de tudo o que é espaços verdes, como equipamentos públicos que estão degradados. E não podemos esquecer que estamos a falar de um parque que ainda não tem um ano desde a sua inauguração, foi inaugurado no dia 15 de agosto do ano passado. Portanto, relativamente a isso, eu tomo a liberdade de apresentar uma recomendação ao Executivo, porque entendo
e consideramos nós no PSD que esta área é uma área de veras importante, que o investimento é justificativo de termos cuidado com ele e, efetivamente, só quem passar por lá é que verifica que de espaços verdes pouco ou nada tem muito de erva, matagal autêntico. Em alguns casos eu tive a oportunidade de verificar in loco com alturas superiores a meio metro. Portanto, é algo que a mim me deixa descontente e penso que nos deve preocupar a todos nós, porque eu dou sempre o exemplo de um parque recentemente inaugurado no Concelho de Mafra, ali perto da Malveira, Venda do Pinheiro, em que nós verificamos que é um parque atrativo, com muita gente ali a utilizar aquele espaço, não só para a prática desportiva, mas para encontros de famílias, e era isso que eu espero e todos nós desejamos, creio eu que o Sr. Presidente e o demais Executivo também deseja, que se possa fazer isso no Parque das Rotas em Arruda dos Vinhos. Portanto, a esse propósito, tenho aqui uma recomendação, que, à maneira como tem sido habitual, vou lê-la e depois será submetida à votação. Portanto, a recomendação intitulei-a de limpeza, preservação e valorização do Parque Urbano das Rotas, e considerando que o Parque das Rotas foi inaugurado no dia 15 de agosto de 2018, que este parque foi apresentado aos arrudenses como um jardim com quase 3 hectares constituído do novo postal da Vila dos Vinhos, que o referido parque representa um investimento público superior a 1,5 milhão de euros, sendo uma parte desse investimento suportada pelo município e a outra parte por fundos europeus, que deve ser valorizado. Que o parque apresenta sinais evidentes de degradação, nomeadamente a nível de alguns equipamentos, apesar de ainda não ter corrido um ano desde a sua inauguração. Que os pertences espaços verdes estão cobertos e minados de erva e algumas espécies arbóreas estão mortas. Que a promoção, preservação e valorização dos espaços públicos, nomeadamente das zonas verdes, deve ser uma das preocupações do Executivo. Que a iluminação pública em determinadas zonas do parque é manifestamente insuficiente, o que transmite um elevado grau de insegurança às pessoas que o frequentam. Que os únicos sanitários existentes em todo o parque, com a extensão de 3 hectares e meio, são desafetos ao bar como assim. Que o Parque das Rotas deve ser preservado de modo a proporcionar às famílias do nosso concelho e a quem nos visitam um espaço agradável de lazer, convívio e prática desportiva ao ar livre. Proponho que a Câmara Municipal, atente aos considerantes que antecedem e ainda à circunstância do Parque das Rotas, enquanto património natural e ambiental, poder e dever funcionar como um fator de atratividade, aprove a presente recomendação nos termos seguintes. A linha A. Interceda ao Executivo, junto à empresa empreiteira, caso essa responsabilidade ainda lhe competir, para proceder a uma imediata e urgente intervenção de limpeza e conservação das zonas verdes, bem como à substituição das espécies arbóreas que, entretanto, morreram. A linha B. No caso da responsabilidade da limpeza, conservação e manutenção já se encontrar na alçada da Câmara, deve o Executivo diligenciar uma rápida intervenção de limpeza e conservação para evitar uma maior degradação do parque. A linha C. Deve ainda o Executivo proceder à elaboração de um estudo de modo a averiguar da necessidade de, ponto 1, reforçar a iluminação pública nas zonas onde esta seja insuficiente ou, em alternativa, implementar um sistema de videovigilância. Ponto 2, suprir a falta de sanitários públicos. E ponto 3, instalar um sistema de rega nesse mesmo parque. Arruda dos Vinhos, 6 de maio de 2019. Muito bem. Sobre a primeira questão colocada, relativamente à questão das intervenções feitas na via pública sobre, no fundo, a sulfatação que existiu e que deu alguma repercussão nas redes sociais, bom, queria dizer o seguinte em primeiro lugar. Naturalmente, se o Sr. tiver a tentar as redes sociais, reparou também que eu tive a oportunidade de responder logo, assim que tive conhecimento disso, que efetivamente nós não gostámos da forma como se procedeu àquela intervenção e, portanto, naturalmente o que fizemos foi informar a empresa que não estávamos de acordo nos termos em que essa intervenção foi feita. Agora, essa empresa está contratada pelo município, é Verdena, é uma empresa local, cujo certificada, porque todos os operadores que estão a manusear esse equipamento estão devidamente certificados e com formação adequada para o efeito, e todos os produtos que são utilizados em termos de fitofármacos por essa empresa estão também validados e, nomeadamente, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária emitiu no dia 30 de janeiro de 2017 uma declaração em que atesta que
estes produtos utilizados por esta empresa, a Verdena, estão devidamente autorizados no território nacional, com o número de autorização de venda 0046, estando o mesmo autorizado para o controle de infestantes anuais e vivazes de várias culturas e ainda para aplicação em zonas não cultivadas, incluindo áreas industriais, arruamentos, caminhos, bermas de estradas, campos de jogos, cemitérios, vias férreas, campos de aviação. Isto foi a Sra. Diretora de Serviços de Meios de Defesa Sanitária, Ana Bárbara Oliveira, que certificou e que despachou esta declaração. Portanto, a informação técnica que temos dos nossos serviços é que, efetivamente, todos os produtos que estão a ser colocados na via pública estão, efetivamente, a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, e, nomeadamente, as instruções que são emanadas pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é a entidade que regula esta matéria em concreto. De todo modo, a forma como foi feita aquela situação também não nos agradou, já tive a oportunidade de dizer isso, descrever inclusivamente, e o Sr. Chefe de Divisão também teve o cuidado de prontamente, no fundo, avisar a empresa para que essa situação não se voltasse a repetir, que não se voltou a repetir, inclusive é que a empresa já terminou todos os trabalhos de aplicação de fitofármacos que estavam previstos e fê-lo noutras condições e noutros termos que não aqueles em que se verificou essa situação. De todo modo, a ocasião para informar também que no plano de atividades do município para este ano está previsto a aquisição de equipamentos de monda térmica, no sentido de nós estudarmos a possibilidade de eliminar de todo a aplicação de alguns produtos na via pública, nomeadamente estes que, não obstante estarem autorizados devidamente pela entidade competente para o efeito, no fundo, como já outras autarquias também estão a fazer essa substituição, nós vamos tentar também estar na vanguarda e procurar, de alguma forma, também minimizar, no fundo, a utilização desse tipo de produtos para o controle de algo que parece evidente e que vai ao encontro da sua recomendação do segundo ponto da sua intervenção, porque, de facto, era insustentável que nós, no espaço público, não fizéssemos uma manutenção, para além do corte, que pudesse controlar o crescimento das espécies, porque, de facto, nós vivemos no meio rural e, no meio rural, é natural que, sobretudo em alguns meses, como é o caso do mês de maio, ainda por cima depois do mês de abril chuvoso, ainda bem que foi chuvoso, com as temperaturas que temos assistido, é natural que este tipo de situações de ervas daninhas e de matos cresçam com uma grande frequência e força. E, portanto, naturalmente que nós vamos procurar continuar a controlar o crescimento das ervas no espaço público e, portanto, vamos tentar fazê-lo através da monda térmica e outras soluções que neste momento estamos a estudar com a nossa parte técnica. Ainda não conseguimos dar esse passo e, portanto, continuamos a aplicar em algumas alturas do ano alguns produtos fitofármacos no sentido de, precisamente, controlar essa questão, até porque também temos essa preocupação de manutenção do espaço público envolvente. De todo modo, enfim, nós nesta fase o que poderemos dizer é que demos já instruções à empresa para fazer este tipo de situações de uma forma mais discreta e que, sobretudo, não coloque em causa também a tranquilidade dos utentes da via pública durante as horas de mais frequência na via pública. De outra forma, relativamente à recomendação do Parque Urbano das Rotas, fico satisfeito por verificar que, de facto, há preocupação com este investimento. Obviamente, ele foi um investimento significativo, nunca o escondemos, os valores estão bastante publicitados, foram 15% pagos pelo Orçamento Municipal e 85% por fundos comunitários. De outra forma, também não teríamos tido a ocasião de ter um investimento daquela grandeza e magnitude. E, naturalmente, que uma coisa, de facto, é a manutenção, outra coisa é vandalismo. O vandalismo é um ato criminoso e que terá que ser tratado pelas instâncias competentes. Nós, eventualmente, e já disse aqui na reunião de Câmara e já prestei declarações públicas também sobre essa matéria, nós estamos já a tratar com o Ministério da Administração Interna e com a GNR da RUDA da questão da videovigilância. No fundo, já estamos a tratar dessa vertente e já temos até orçamentos para a aquisição dos equipamentos necessários. Eu creio que são 12 pontos de videovigilância, se a memória não me falha, são cerca de 12 pontos de videovigilância que nós vamos querer colocar no Parque das Rotas. Eu diria, infelizmente, vamos ter que colocar,
Mas, de todo modo, dizer o seguinte: isso é vandalismo, pronto, naturalmente temos que estar conscientes disso. Há algumas situações que se verificam de equipamentos danificados, também têm que ver com ativações de seguros, etc., que nós temos e que têm os seus trâmites e os seus termos de prazos processuais. E depois a manutenção é uma coisa distinta. Inclusivamente, nós amanhã vamos ter uma reunião via Skype com a arquiteta paisagista Mónica Ravazol, que é quem tratou do espaço verde do Parque Urbano, projetou, melhor dizendo, o espaço verde do Parque Urbano. Há aqui uma divergência entre aquilo que tem sido os cortes que o empreiteiro tem feito e aquilo que é a natureza do parque, porque de facto um corte radical no parque pode ser bastante danificador para aquilo que é a flora que está prevista crescer no parque, porque há várias espécies que depois se misturam com outras que são daninhas, mas naturalmente tem que ser obter ao projeto paisagístico que está ali subjacente e, portanto, nós, neste ping-pong de responsabilidades entre aquilo que é a parte projetista e o empreiteiro, temos que chegar aqui a um meio termo e a uma conclusão, porque de facto nem, digamos assim, o corte radical é a solução, nem o deixar crescer para justificar que não se tira as ervas daninhas, porque pode pôr em causa a sustentabilidade das outras espécies que estão previstas no projeto, serve de justificação para o que quer que seja. E, portanto, nós estamos nesta fase a tentar arranjar aqui um meio termo. Enfim, infelizmente uma reunião que tivemos em março não foi conclusiva porque o projetista não se fez representar na reunião de obra que estava marcada como vistoria final nesta fase do campeonato. E, portanto, nós o que vamos fazer vamos tentar procurar saber qual é que é, efetivamente, o modus operandi da desmatação que tem que ser levada a cabo e dar essas instruções ao empreiteiro que este terá que cumprir. Efetivamente, há que reconhecer que houve aqui um impasse porque há esta discrepância que tem que ser corrigida e nós vamos tentar corrigi-la amanhã nessa reunião que falei há pouco. Mas, neste momento, o parque está sem essa manutenção dos verdes porque precisamente há aqui uma discrepância entre aquilo que é a posição do empreiteiro e aquilo que é a posição do projetista. E como nós queremos respeitar aquilo que está no projeto e, naturalmente, fazer valer os nossos direitos e interesses, obviamente vamos ter que fazer aqui um pequeno compasso de espera para resolver esta questão em termos de consagrar efetivamente aquilo que está previsto no projeto. E, portanto, o que eu direi sobre essa matéria é que, para já, nós estamos, enfim, perante a situação de resolver, do ponto de vista conceptual, o tipo de manutenção que tem que ser feita dos espaços verdes. Tirando isso, a manutenção dos outros espaços está a ser assegurada pelos serviços municipais, em termos de limpeza e de tratamento daquilo que é os lixos que são produzidos, etc. Os equipamentos, eu não tenho nota, já foi substituído alguns equipamentos, eu não tenho nota se há algum equipamento danificado atualmente no parque, com exceção feita de alguns piralaretes que já estão reportados à seguradora. E há as sinaléticas estão um bocadinho, enfim, em termos de equipamentos de fitness do parque infantil e dos jogos de água, há os jogos de água que é preciso substituir porque não estão de acordo com o projeto, mas isso já está o empreiteiro também a tratar do assunto. E, portanto, tirando isto, mais casas de banho no recinto, teríamos que fazer uma alteração ao projeto porque não está previsto no projeto e, portanto, neste caso, teria que ter a autorização do projetista ou, pelo menos, teríamos que o consultar porque, efetivamente, não está previsto no projeto do Parque Urbano mais uma casa de banho. A casa de banho que está prevista é a que foi executada na cafetaria que serve de apoio ao Parque Urbano. E, portanto, a videovigilância já falei, portanto, já estamos a tratar. A questão da manutenção dos espaços. Por muito que quisesse, mesmo dando orientações aos serviços, já amanhã, para ser os nossos serviços a fazerem a substituição ao empreiteiro, nós não o podemos fazer porque estamos nesta divergência de saber qual é que é a metodologia adequada em termos de manutenção dos espaços verdes, que a arquiteta ficou de nos enviar amanhã, nessa reunião que vamos ter. E, portanto, eu diria que esta recomendação, enfim, uma parte dela já está para ser cumprida, a videovigilância, a outra não pode ser cumprida até termos a clarificação por parte da arquiteta sobre o que é que devemos fazer e juntando também aqui a parte do empreiteiro para resolver o problema. E posso anunciar também que já temos instruções e os nossos serviços estão já a preparar
em termos de concurso e de caderno de encargos para futuro, já de acordo com as orientações que a arquiteta nos der sobre a manutenção dos espaços verdes, porque em outubro termina a obrigação do empreiteiro de fazer a manutenção dos espaços verdes do parque urbano, o que significa que essa obrigação passará a cair sobre a esfera municipal. E, portanto, nós estamos já a tratar de um concurso, de um procedimento concursal, para encontrar uma empresa que possa fazer a manutenção do parque urbano, dos espaços verdes, contratada naturalmente pelo município da Ruda dos Vinhos. E, portanto, tendo em vista todos estes considerandos, eu acho que esta recomendação deverá ser votada contra, porque, por muito que reconheçamos que é necessário, neste momento, pelas razões que aduzi, nós, uma parte já estamos a fazer, a questão da instalação do sistema de rega, ele já está executado, portanto, não vemos necessidade de instalar esse sistema de rega, uma vez que ele já está instalado. A falta dos sanitários públicos, como disse, tinha que ver com a questão da alteração ao projeto, que também não está neste momento em cima da mesa. A videovigilância já respondi, já estamos a tratar inclusive com o Governo nesta matéria. E pronto, tirando a questão e a manutenção dos espaços verdes, como disse, não estamos em condições de a poder fazer já amanhã, por esta razão de estarmos a conferenciar com as partes sobre a metodologia correta a adotar nesta questão. Não fará sentido nós aprovarmos esta recomendação, mas naturalmente colocarei a mesma à votação de seguida e penso que esclareci os pontos que me foram questionados. Sr. Presidente, só duas ou três notas. Eu entendo as respostas que foram dadas e, portanto, contra factos não há argumentos. O estado, efetivamente, do parque é que não tem manutenção. Agora, o que o senhor acaba de dar uma explicação ainda me deixa mais preocupado e dizendo que é o seguinte: nós sabemos que havia no contrato celebrado com o empreiteiro a obrigação do empreiteiro fazer a manutenção durante o primeiro ano. Manutenção das zonas verdes. Se agora estamos a dizer que efetivamente ainda não chegamos a um entendimento, porque o empreiteiro faz uma desmatação de uma forma e a senhora arquiteta paisagística é capaz de entender uma outra forma de fazer a manutenção daquele parque, isto deixa-me preocupado na medida em que o empreiteiro não escusa de fazer qualquer manutenção porque está sempre salvaguardado dizendo: eu não faço a manutenção, não obstante estar obrigado, porque parece que a senhora arquiteta paisagista ainda não sabe como é que a manutenção deve ser feita. Pelo menos da sua resposta foi aquilo que eu depreendi, porque estamos a dar aqui cobertura à não execução por parte da entidade empreiteira. Por isso eu tive o cuidado na recomendação de fazer a ressalva de quem é que tinha ainda a responsabilidade de fazer essa manutenção. Porque o que sabemos, e hoje podemos constatar, ou amanhã quem passar no parque, é que manutenção não existe. E, portanto, mesmo uma zona que era prevista para relevado tem ervas a meio metro de altura. Já para não dizer nos desníveis que o próprio parque contém. Para não dizer que há lá 2 ou 3 ruas que também não estão ainda acabadas. Começaram a pôr aquela pedra tipo gravilha numa determinada parte e não há o prolongamento disso. Portanto, mas se é assim, alguma coisa funciona mal, porque depois sai-se de um espaço que é para subir e depois entra-se dentro de um mato autêntico. E, portanto, eu admito que isso possa ser assim. Nem todos os projetos, como em tudo na vida, têm vantagens, virtudes e defeitos, e aquele, se calhar, terá mais defeitos nesse aspecto do que virtudes, porque, efetivamente, quem chegar ali, a ideia que temos é que, efetivamente, há 2 ruas que estão inacabadas, porque começa de uma parte com gravilha, depois entra-se numa zona verde e depois começa noutra parte com gravilha. Portanto, há um espaço no meio. Pronto. Depois, quanto aos atos de vandalismo, isso aí sou o primeiro a reconhecer. Quer dizer, não é o Sr. Presidente nem nenhum Executivo que nós podemos travar, digamos, estes atos que são, a todo título, repudiar. Mas, efetivamente, aquilo que eu tive o cuidado de referir era, e até faço
aqui uma alusão a que se fosse elaborado um estudo, porque me parece, mas pronto, isto é a defesa daquilo que me parecia mais razoável, é que a iluminação, no contacto que tive com algumas pessoas, em algumas partes, é claramente deficiente. Eu não sei se tem que haver um reforço a nível do pronto, dir-me-á, mas o projeto não contempla aquilo, só contempla aquelas torres de projeção de luz. Pronto, tudo bem, mas o facto de esse projeto contemplar isso não significa que, se fazendo um estudo como era proposto, que se possa vir a remediar algumas coisas. Da mesma forma que me parece que, se queremos um parque para ser uma nova centralidade com atratividade para as famílias, que a pessoa que está ao fim do parque tem que percorrer 3 hectares de parque para chegar a umas casas de bem público, também me parece, sinceramente, que é pouco. Dir-me-á, mais uma vez, o projeto não tem. Se calhar devia ter. Não tem, mas se calhar devia ter. Porque as crianças que andam ali com os pais, se tiverem necessidades fisiológicas, têm que vir todos a correr até chegar à entrada do parque. Se estiver no fim do parque, duvido que consigam os seus objetivos. E quanto ao mais, pronto, o Sr. Presidente deu as razões que deu, eu continuo a dizer que, efetivamente, a questão da manutenção, quem olha, vê algum, para não dizer muito, de um parque que dá um aspecto, de facto, muito negativo relativamente àquilo que eu entendo por manutenção. Se há esse litígio, pronto, não sei como é que vamos resolver, o Sr. Presidente provavelmente haverá aí uma solução entre aquilo que defende o arquiteto paisagista e aquilo que é da responsabilidade ainda da empreiteira. Mas, atendendo àquilo que foi aqui dito, eu acho que a empreiteira tem sempre aqui uma proteção muito grande, que é, não faço mais manutenção, porque efetivamente a arquiteta paisagista que entende que a manutenção tem que ser feita do modo XPTO e não o modo como vocês estão a fazer. Portanto, alguma coisa aqui está a funcionar mal, porque aos olhos da população e das pessoas que utilizam o parque, que é o meu caso ou de outro cidadão qualquer, aquilo efetivamente não está de modo a dignificar nem a Arruda dos Vinhos, nem a dignificar o projeto pela envergadura que o mesmo representa para o próprio Conselho. O Executivo será soberano na votação sobre a recomendação, como é natural. E também já provámos que não é por recomendações que fazemos ou deixamos de fazer o nosso trabalho. A Estrada da Mata é um bom exemplo disso. Sobre a questão do... Foi uma recomendação minha, Sr. Presidente. Sim, mas não precisamos de aprovar ou rejeitar para fazer o nosso trabalho. Quer dizer, nós fazemos o nosso trabalho independentemente de recomendações ou de textos que o Sr. Vereador queira fazer. O papel da oposição é ser construtivo e sugerir. Ó, Sr. Vereador, não interrompi para agradecer. Com certeza, tem toda a razão. Tem toda a razão. Muito bem, pronto. Aquilo que eu digo é isso. Ou seja, nós não precisamos de recomendações para fazer ou deixar de fazer o nosso trabalho. Felizmente, nós sabemos muito bem as responsabilidades que temos. E se é coisa que temos de bom é que não nos escondemos para injetar responsabilidades do que quer que seja. Estamos cá sempre nesta vida política de peito aberto e para a frente. Sobre a matéria do projeto, bem, nós não vamos revisitar o projeto pela razão que o projeto foi aprovado quando tinha que ser por unanimidade na reunião de Câmara e, portanto, uma alteração ao projeto tem que vir à reunião de Câmara, como é natural, e nós não estamos aqui em condições de fazer alterações ao projeto, até porque não estamos mandatados sequer para isso e nem somos sequer autores do projeto. O projeto teve a sua fase, foi discutido publicamente, participou na discussão quem quis, quem não quis não participou, foi devidamente aprovado por quem tinha que ser, por unanimidade inclusivamente, reforço, e portanto, quer dizer, nós agora estamos na fase de tentar melhorar, porque naturalmente que se o Sr. Vereador acha que não está satisfeito com o parque, eu também posso dizer que não estou, e portanto é natural que nós tenhamos todos nesta vida o desejo sempre de fazer mais e melhor todos os dias. E, portanto, andamos cá com essa motivação diária e permanente de fazer melhor possível que sabemos e que podemos. Agora, efetivamente, o que é que há aqui? Há aqui, de facto, uma manutenção que, no entender da arquiteta paisagista, não está a ser feita corretamente e, portanto, nós, a nossa parte aqui, como somos a parte interessada em que ela seja feita corretamente, é criar as condições para que ela seja feita corretamente, porque não vou estar aqui a ser irresponsável a dizer já a corda e vias, olha, amanhã meta-me uma equipa com roçadoras a fazer o corte tudo a direito do parque urbano. Não vou fazer isso porque eu tenho uma opinião técnica que vai precisamente no sentido contrário. E, portanto, não sou irresponsável a esse ponto de dizer, seja a corda e vias, seja os nossos serviços, vão lá,
aquilo está muito alto, cortem tudo. Não podem cortar tudo porque há coisas que precisam de ter a sua maturidade para poder crescer e desenvolver-se. E, portanto, o nosso papel aqui é, se o empreiteiro não está a fazer de acordo com aquilo que está no projeto, é conferenciar com as partes, chegar a uma plataforma de entendimento e não se perde nada com este trabalho. Porque, como lhe disse, nós estamos já também a tratar do procedimento concursal para, depois de outubro, podermos ter uma empresa a fazer essa manutenção. E, portanto, servirá pelo menos para que essa empresa, no futuro, resolva o problema. Obviamente que vamos exigir, como é nosso dever e obrigação, que a Corda e Vias não injete as responsabilidades que tem atualmente com o dono da obra, neste caso, com o município da Ruda dos Vinhos. E, portanto, o que digo claramente é, temos uma indicação da arquiteta paisagista que a manutenção não está a ser feita como deveria estar pelo empreiteiro e, portanto, responsavelmente, nós fizemos um ponto de situação e dissemos, ok, então vamos aguentar um pouco para chegarmos a uma conclusão relativamente ao que é que tem que ser feito. E estamos nessa fase e, portanto, nesta fase, eu também não gosto de ver algumas partes do parque da maneira que estão, eu penso que isso é unânime reconhecer isso e não temos problema nenhum em fazê-lo. Agora, estou a justificar a situação. Quem quiser perceber a justificação, percebe. Quem não quiser, não percebe. E a vida é assim. Pronto, não tem mais nada a acrescentar a não ser isto. Vamos procurar melhorar. Somos a entidade que tem principal interesse em que as coisas melhorem e vamos trabalhar para que isso aconteça. Quer no presente, quer no futuro. Porque no futuro nós também temos de ter o nosso caderno de encargos defendidos precisamente para perceber exatamente que tipo de manutenção e em que termos é que ela tem que ser acalculada e assegurada, precisamente para que o parque possa ser aquilo que é, embora, se bem se recordem na inauguração do parque, eu tive o cuidado de dizer também, e essa é a minha profunda convicção, nós não podemos fazer um julgamento precipitado sobre o Parque Urbano da Ruda. O Parque Urbano da Ruda precisa, naturalmente, do tempo necessário para poder ser o Parque Urbano da Ruda que está projetado. E, portanto, ele precisa de ter tempo para crescer. E, portanto, daqui a 10 anos, talvez, seja uma data previsível que nós possamos fazer um julgamento sobre o produto final que temos ali entre mãos. Agora, não significa isso, porém, naturalmente, que não tenhamos a responsabilidade de todos de zelar o mais que podemos e que sabemos para que as coisas sejam feitas corretamente. É nessa fase em que estamos e, portanto, estamos ainda no início do parque. O parque não é um produto acabado. Estamos no início do parque e estamos atentos a corrigir aquilo que tem que ser feito e, sobretudo, os espaços verdes são o que dá mais trabalho e que demora mais tempo para ter os resultados pretendidos. Portanto, é nesse ponto que estamos e, portanto, vamos trabalhar independentemente das recomendações, que agradecemos, mas sabemos bem o que temos pela frente e vamos procurar fazer o melhor que sabemos e que podemos. Dito isto, colocar à votação a recomendação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, rejeitado com 5 votos contra e 1 a favor. Vamos dar a entrada dos pontos da ordem de trabalhos. O ponto número 1 tem que ver com a ata da reunião de 22 de abril. Eu penso que os seus vereadores leram a ata. Dispensarmos-nos da sua leitura aqui. Aqui podemos aprová-la por unanimidade. O ponto número 2 da ordem de trabalhos diz respeito ao projeto de regulamento de atribuição do cheque-visão. Esta é mais uma medida de âmbito social e, neste caso, também ligando aqui ao setor da promoção da saúde. No caso concreto, estamos a falar de um regulamento que visa criar um sistema em que possamos apoiar o município, no fundo, a aquisição de lentes, enfim, no âmbito da saúde ocular, que se diz, da saúde ocular. E, portanto, no fundo, o que é que está aqui previsto neste regulamento? Este regulamento, enfim, é apoiar as famílias em situação economicamente mais vulnerável, em primeiro lugar, e depois também tem aqui um incentivo ao comércio local, ao fim e ao cabo, uma vez que são financiados a aquisição destes equipamentos, nomeadamente das lentes, nos estabelecimentos comerciais com sede ao estabelecimento estável no concelho de Arruda dos Vinhos. Portanto, os artigos que poderia destacar de uma forma mais evidenciar de uma forma mais concreta o artigo 3º, em que tem as condições gerais de atribuição destes apoios. Portanto, está previsto apoiar os residentes e recenseados no concelho da Ruda dos Vinhos
e que pertençam a um agregado familiar cujo rendimento per capita líquido mensal seja igual ou inferior a 50% da retribuição mínima mensal garantida, enfim, o salário mínimo nacional. O artigo 8º diz respeito, portanto, ao apoio económico que está aqui em causa, que é o apoio económico para a aquisição de lentes conforme prescrição médica. É atribuído na totalidade até ao montante máximo de 75% do IAS, que é o indexante de apoios sociais, que está atualmente para 2019 no valor de 435,76 €. Portanto, estamos a falar de um apoio que pode chegar sensivelmente aos 327 € anual, uma vez que, nos termos do artigo 8º, número 2, os beneficiários só podem beneficiar, passa a redundância, de um apoio por ano civil. Está aqui no artigo 9 previstas também algumas situações especiais, nomeadamente mediante relatório social que conclua a existência de uma alteração significativa da condição socioeconómica do agregado familiar e que pertençam a famílias abrangidas pelo rendimento social de inserção em situação de desemprego, sem ocupação laboral ou alteração da composição do agregado familiar. Portanto, há aqui mais uma condição que permite aceder a este benefício, que passa pela atribuição de um subsídio para o pagamento da aquisição de lentes em estabelecimentos sediados no Concelho da Ruda dos Vinhos. Basicamente, é isto, ou seja, é também uma medida que permite tornar mais acessível e igualitário o acesso a um bem que cada vez é mais evidente e necessário, enfim, por alguma mudança também comportamental das famílias e tudo isso. No fundo, esta questão das lesões visuais às vezes podem, ou das insuficiências neste caso, podem-se agudizar mediante alguns comportamentos, enfim, é isso que está aqui também subjacente e, portanto, é uma forma também de democratizar o acesso cada vez mais precocemente a instrumentos que permitam retificar estas situações para o futuro também. Grosso modo é isto, não sei se a Sra. Vereadora se quer complementar alguma questão, não? Muito bem, então permanecemos ao dispor para alguma questão adicional. Mas, Sr. Presidente, só aqui uma dúvida, não sei se pode ser um erro da minha interpretação e que isto fique esclarecido. Quando o tal artigo 3º na linha B diz que pertence a um agregado familiar cujo rendimento líquido per capita mensal seja igual ou inferior a 50% de retribuição mínima, este rendimento per capita é por cada um membro do agregado ou é pelo agregado em si? Porque se for, digamos, por cada membro do agregado, só quem tiver, por exemplo, 250 € de rendimento é que tem acesso, ou 300 €, agora são 600, o salário mínimo neste momento são 600 €. Portanto, digamos, eu não sei qual é o grau de abrangência, mas dá uma sensação que está demasiado limitado o acesso a este tipo de apoio, porque, digamos, numa família, se tiverem ambos o rendimento mínimo nacional, não têm direito a isto. Só têm direito a este subsídio se uma delas tiver o salário mínimo e outra metade do salário mínimo. É isto? Assim, se for um agregado familiar que tenha... Mas não é isso, acho eu. Não é? Porque é 300 € por elemento de agregado familiar. A minha pergunta é tão simples. Há um agregado de pai e mãe, marido e mulher, um ganha 600 €. Não, mas tem que ter, e filhos, não é? Sim, filhos, mas o agregado pode não ter filhos. Se um Certo, ganhar mas pode 600 €, Pronto. Se o ganhar se 600 for 3 €, elementos, tem direito à prestação. Porque é por cabeça. Não, Dá trabalho 300, dividido por 2 está certo. mas dá 900. Portanto, tem direito, se tiver 850 € de rendimento do agregado familiar, tem direito à medida. Porque 300, 300 e 300 dá 900. Se tiver mais um elemento... sim, mas o que eu digo é, um agregado, vamos esquecer os filhos Que é só estão em idade casal, escolar. marido e mulher. Não, os filhos estão em idade escolar e marido e mulher, cada um ganha o salário mínimo nacional. Sim, 600 dá 1.800. Dá 1.800. 1.200. Tem direito a isto, Quantos elementos? A Quantos família tem elementos? quantos elementos? Só tem 2? só tem 2, se não tiver filhos. Não, não. Então aí não tem. Não tem. É isso que eu estava a dizer. Se tiver filhos, Mas tem um rendimento de 600. Sim, tem Por sim, cabeça. não, 600. sim, mas como aqui, eu percebo, só que aqui fala em 50%, só igual ou inferior a 50% da retribuição mínima, dá a sensação. Não é a sensação, é certo. É certo? Então, quer dizer, o casal que tenha 2 filhos e que estão os filhos em idade escolar, isso,
portanto não ganham, não têm salário. É dividir por 4. Aí é dividir por 4. É os 1.800. Tem alguma dificuldade por ser jurista, mas aí é dividir por 4. Mas não percebo que seja a dividir. Estou a dizer é que o rendimento são poucas as famílias que vão ter acesso a esta, digamos, isto é demasiado limitativo a meu ver. Não, mas nesse caso, eu tinha direito. E Não? nesse caso tem direito. É dividir por 4. Pois é evidente, está bem, mas quando se fala em 50%, como é dividir por 4 e há dois que não ganham nada, é como se estamos a Mas dividir. entra na Estamos a dividir os 1.200 euros, que é o mínimo do pai e da mãe, pelos dois filhos, para depois chegarmos aos tais 50%. É isso? Mas esses é que precisam ser É assim, apoiados. o objetivo da medida social é nós, neste momento, também percebermos e fazermos um diagnóstico de, eventualmente, a um grupo mais restrito, oferecermos mais, ou seja, apoiarmos mais quem precisa. É este o objetivo da medida social. Porque isto é uma medida de complementariedade. A gente não se está a substituir a nada. Portanto, vamos apoiar mais quem precisa. É esse o objetivo. E numa fase inicial, como estava a dizer e muito bem, no âmbito dos 800 euros, dividido por 2, tem direito, inclui-se na medida. Mas, perdoe-me que eu diga isto. Um casal que ganhe cada um o salário mínimo nacional e que tenha 2 filhos, ou que tenha, vamos supor, um filho que seja, tem imensas dificuldades para gerir o orçamento. Porque 600 é o mínimo que se pode ter. Nesse caso, não tem, se tiver só um filho, já não tem direito a isto. Não, porque tem que ter menos de 50%. 1.200 a dividir por 3, quanto é? 400 por cada um. 400. É o que eu estou a dizer. Ainda não conseguiu perceber o alcance da medida. Está bem. Dá uma sensação que é demasiado limite, mas pronto, tudo bem. Mas percebeu agora? Porque... Não, mas agora, é assim, percebeu? Não, eu estou a perceber como é que dividem isto. Não é Agora, como é que dividem, mas é como quando nós olhamos para aqui e diz um agregado familiar com o rendimento líquido per capita, não está claro. O rendimento líquido per capita é o per capita de quem ganha ou de quem tem muitos filhos. É porque o rendimento, não se pode imputar rendimento a quem não tem rendimento. Mas depois divide-se pelos filhos para... Mas, Sr. Vereador, essa expressão do líquido também faz toda a diferença. Tem o artigo, tem depois o artigo 5. Mas, Ricardo, a questão do líquido também faz toda a diferença. Sim. Porque se esse casal tiver rendas que não conta para o líquido, ou seja, quem é batida no IRS, etc., não é rendimento líquido. Não é rendimento bruto, é rendimento líquido. Estamos a falar do rendimento líquido. Sim, está bem. E isso faz toda a É diferença. descontado os impostos. Exatamente. Faz toda a diferença. Aquilo que eu pagar para a Segurança Social e eventualmente... Estou a dizer que estamos a pôr membros para dividir, que não têm rendimento, eles, pronto, no caso dos filhos em idade escolar, e isso Mas pode tem fazer custos. com que se tenha acesso ou não a esta Mas tem esta É o que coisa. diz o artigo 5. Mas tem custos. Tem custos, não entra para o rendimento líquido. Muito bem. Eu também penso que me fiz entender que Sim, achava sim, que o não, rendimento claro, é demasiado mas aqui o líquido- restritivo. o líquido- Aqui neste o caso líquido- acho que é demasiado restritivo. Mas, Sr. Vereador, aqui o líquido faz toda a diferença. Porque o rendimento líquido é isso mesmo, é 600 euros, neste caso 1.200 líquidos. Sim. Não é 1.200 brutos. E isso faz toda a diferença. Sim, sim. Pronto, partindo do pressuposto que há famílias que só têm o salário, quando não têm qualquer tipo de rendimento, os 600 são líquidos, não é? Certo, mas repare, mas há na declaração de IRS, há custos que entram e que, não Sim. podem, e que são amortizados na declaração de IRS e, portanto, isso não vai contar para o rendimento líquido. Porque isso depois é abatido no IRS. Sim, Como mas- custo. Mas se nós estamos a partir da base dos 600 euros, Sim. não é? Os 600 mais 600 dá 1.200. Sim. É o mínimo. Se não tiver qualquer outra espécie de rendimento, Mas tem despesas, não é? pronto, as despesas ainda vai fazer com que reduza esse rendimento. Claro, mas é líquido. Mas o que nós apuramos aqui é o líquido, não é o bruto. Portanto, tem em conta esse tipo de situações das despesas e tudo isso. Muito bem. Mais alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade este ponto número 2. Muito bem. O ponto 3º diz respeito a uma alteração ao regulamento de atribuição de bolsas de estudo. Que recordam-se que veio aqui muito alterado na edição anterior, por causa da questão da parceria que tivemos tripartida com as conferências vicentinas, com o Externato e com o Sr. António Parente, e nós agora, depois da implementação deste regulamento, chegámos à conclusão que deveríamos propor aqui algumas alterações.
Há duas alterações fundamentais, enfim. A primeira é que, uma vez que estamos a receber muito mais candidaturas, precisamos de mais tempo também para as analisar. Enfim, isso é uma evidência natural e, portanto, resolvemos propor a antecipação do período da candidatura, que era em novembro, passar para outubro. Portanto, já depois da segunda fase ter decorrido o ingresso, ficamos aqui com 15 dias para quem se inscreva na segunda fase, mas pronto, tem que ir atrás do prejuízo. Mas antecipamos em um mês as candidaturas também para podermos ganhar um mês naquilo que é a apreciação, a análise das candidaturas e a proposta de deliberação que depois terá que ser aprovada pela Câmara Municipal. A segunda alteração que fizemos, até porque, enfim, nestas reuniões que tivemos da Comissão de Acompanhamento aqui, houve a decisão de se atribuírem bolsas de mérito por parte do Sr. António Parente e, portanto, essa parte aí está fora do nosso regulamento, mas ao fim e ao cabo faz-nos aqui ponderar que poderemos ser mais eficientes se, no fundo, abolirmos aquilo que tínhamos previsto no regulamento inicial, que é o critério da majoração da candidatura em função do preenchimento de alguns requisitos, que tinha que ver com a distância do estabelecimento de ensino frequentado, com o facto de haver ou não mais elementos do agregado familiar a frequentar um curso do ensino superior, enfim, e que o curso também tivesse relevância estratégica para o município da Rua. Ora, eliminando estes critérios da majoração, nós temos a possibilidade de aumentar o bolo disponível do financiamento deste sistema das bolsas de estudo para aquilo que é realmente importante, que é distribuir pelo escalão A e o escalão B das bolsas de estudos que estão aqui e assim fazer uma justiça para quem mais precisa efetivamente em concreto. Enfim, estas são, digamos assim, as duas alterações fundamentais desta proposta de alteração ao regulamento da atribuição das bolsas de estudo para os alunos do ensino superior. O ponto seguinte, portanto, o ponto número 4 da ordem de trabalhos, diz respeito a mais uma proposta que surge no âmbito da ação social escolar, desta feita para a atribuição de um apoio com participação de 50% do valor da refeição escolar. Por uma razão de proteção de dados não irei mencionar o nome do aluno contemplado, mas a informação foi partilhada pelos seus vereadores, portanto, se houver alguma questão estarei à disposição, mas eu creio que é muito simples. Não sei se há alguma questão, não havendo. Consideramos então aprovado por unanimidade este ponto número 4. O ponto 5 da ordem de trabalhos diz respeito à quinta alteração à SGOP e ao orçamento para 2019, sim. Especificamente destacaria aqui dois pontos fundamentais. Trabalhos especializados, nós temos aqui a necessidade de um reforço de verbas, precisamente para fazer um trabalho especializado na área da uma contratação que vamos fazer do UNEC para monitorizar uma situação de uma conduta de saneamento que pode estar com algum risco, sobretudo ali na zona do antigo externato Irã-Lisboa, e portanto é preciso esta opinião especializada sobre os trabalhos que será necessário efetuar ali naquela zona. E depois tem que ver também algum reforço com alguma despesa relacionada com os GPS que nós temos de monitorização da nossa frota automóvel, que é preciso renovar e que não estava previsto inicialmente porque houve aqui um lapso na inscrição destes valores e, portanto, que é necessário agora reforçar para esse efeito. Grosso modo, são estas as principais alterações de reforço de despesa que estão aqui em cima da mesa. Não sei se há alguma questão. Mas estes Tem que ver com os trabalhos especializados. os 79.800. Aquilo do UNEC. Aqui, trabalhos especializados, 35.000 euros, uma parte disto é o UNEC. Certo? A outra parte, já não. E a outra parte para os 79.800 é isso que o Sr. Presidente Tem que ver com o GPS, a renovação da frota e depois tem mais 2 ou 3 questões, mas são de menor importância. Não as detalhei todas em concreto, mas, Bruno, não sei se tens aí o apanhado das alterações. Nas festas de Nossa Senhora de Salvação também há aqui um reforço de 10.000 euros, que acho que há alguns trabalhos que foram incluídos, alguns serviços que foram incluídos, mas que também vão ter proveito uma questão de escala, vão ter proveito para a festa da Vinha do Vinho. GPS já falei. O GPS sim.
deve estar Agora, quase. obras por administração direta, conservação de vias, também há aqui um reforço de 10.000 euros. Para a aquisição de bens, são inertes de pedreira, algum reforço para as juntas também, que já estava previsto, mas essencialmente é preciso reforçar, sim. E essencialmente é isso. Não vejo aqui assim mais. Vejo aqui uma aquisição de serviços também na reparação de maquinaria e equipamento de transporte de 15.000 euros. Que também há alguns trabalhos que têm que ser exercidos no âmbito da reparação de maquinaria. O GPS qual é o montante? O GPS são 5.000 e tal euros, isso que é por um ano. Tenho aqui um apontamento que é 5.000 já comigo. Vem aqui, vem na maquinaria e equipamento, é isto, eu sigo no convívio. Ele está sem ir à ASGOP, penso eu. Esse está na rubrica geral. Pronto. É isso. 5.800. Esse vai sair à ASGOP. 5.800. GPS é É 5.800. genérico. 5.800. Eu fiz um apanhado só daquelas maiores, mas pronto, para essas. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, então podemos considerar aprovado. Eu não posso assinar este para ratificar. O ponto 6 da Ordem de Trabalhos visa a criação de um grupo de trabalho para continuar o processo que está para inventário de património imaterial das tertúlias móveis da Ruda dos Vinhos. Enfim, no fundo, para materializar este grupo de trabalho é necessária aqui a aprovação da reunião de Câmara e este grupo de trabalho é técnico, ou seja, tem que ver com a preparação dos elementos necessários agora junto da DGPC em complemento àquilo que já foi entregue em agosto de 2018. E, portanto, prevemos aqui a constituição deste grupo de trabalho com o Dr. Jorge Lopes, que é o nosso arqueólogo, e a doutora Ana Filipa Correia, enquanto chefe da USTJ, e como consultor externo, embora a título voluntário, e temos que naturalmente fazer esse agradecimento público também, a Catarina Bexiga, que é aqui também desta freguesia e que é uma entusiasta da Festa Brava e que nos vai, com certeza, ajudar muito nesta questão da candidatura das tertúlias móveis a Rodenses a Património Imaterial. Já ajudou no passado e vai continuar a ajudar, com certeza, para o futuro. Não sei se há alguma questão. Não havendo, poderemos considerar então aprovado. Muito bem, chegamos ao termo da ordem de trabalhos. Temos os documentos para conhecimento, o resumo da tesouraria e as obras particulares. Muito bem, chegamos ao fim da ordem de trabalhos e dos documentos para conhecimento já estão a circular para os seus vereadores. Resta-me então agradecer a presença de todas e de todos. Não sei se ficou mais alguma questão por esclarecer ou alguma questão que queiram colocar ainda. Não havendo, resta-me então agradecer em nome de todos, a presença de todos também, e fazer votos para que numa próxima reunião possamos encontrar-nos todos novamente. E mais uma vez, muito obrigado à Junta de Freguesia de Cardosas por nos ceder as instalações, como gentilmente é apanágio desta Junta de Freguesia. Muito obrigado a todos e até breve. Muito obrigado.